Espírito disse para a mulher. Sério, aleluia. Aleluia! Você não tem noção de quem te pede água, você não tem ideia. A mulher então se interessa. Como eu faço para arrumar essa água viva? Aí Jesus disse: você precisa nascer de novo. Em outras palavras, a água que eu lhe der, essa água pode mudar a sua vida. Entenda que a mulher, ela foi buscar água a meio-dia. Mas ali naquela cidade, naquele lugar, o verão lá faz em torno de 53 a 54 graus. Mesmo se não fosse verão, a temperatura ela varia de 10 graus para menos ou para cima. Mesmo se variasse 10 graus para baixo, ia fazer em torno de 45 graus. Ou seja, no sol de meio-dia, aos 45 graus ou 52, a mulher vai buscar água. Porém, a Bíblia diz, sozinha. Jesus então encontra essa mulher ao meio-dia. Mas a samaritana, o costume das samaritanas ir buscar água até o poço era ir pela manhã. Por que pela manhã? Por volta das 4h30 às 5 da manhã vai estar quase que escuro, ou seja, vai estar fresco para pegar da água, vai estar melhor para buscar água. A mulher então deixa isso de lado, de ir de manhã cedo, para ir de tarde. Entenda que as mulheres samaritanas iam de manhã cedo. Essa mulher vai ao meio-dia, no sol quente, onde a água, com o calor chegando ao solo, a água consequentemente fica morna. Entenda que forte demais, trem. Essa mulher, cadê o seu marido? Vai traga para que eu olha aí. É aí. Aí ela fala assim: eu não tenho marido. Aí Jesus diz bem. Porque os filhos que você já tem, meu Deus, são seus, e que você está agora, muito menos é seu. Aí a mulher reconhece e diz: ué, mas o Senhor é profeta. Desde que o Senhor é profeta, é um homem diferenciado. Meu Deus. Aí Jesus fala: porém, eu sou profeta. Ele não fala exatamente que eu sou profeta, mas a mulher acaba de reconhecer. Entenda então, uma mulher vai beber água morna ao invés de beber água fria, ou seja, beber ainda melhor água e ir junto com as samaritanas. Então, para os 104 de revelação, se Jesus disse que essa mulher estava com um marido e os outros 5 dela também não eram, estamos falando de uma mulher prostituta. Ou seja, prostituta naquela época, os samaritanos, eles simplesmente apedrejavam, pois eles abominavam os trabalhos que elas desenvolviam. Era como se fosse um trabalho secreto. Mas eu fico pasmo, porque Jesus encontra essa mulher e até o que ela tinha vivido, até o que ela tinha passado, ela não foi apedrejada. Saiba, então, nessa noite, que essa mulher era para estar morta, porém eles iam apedrejar ela por ela ser prostituta. Mas se Jesus encontrou ela ainda viva, é porque o propósito dele na vida dela era coisa tremenda. Entenda uma coisa: se algum dia você refletiu porque você não morreu, porque você não acabou, porque você não foi destruído, é porque Jesus Cristo tem um propósito na sua vida. E ele vai te encontrar no nome de Jesus. Meu Deus! Mas essa mulher então vai meio-dia, sozinha. Ou seja, se eles apedrejavam as prostitutas, muito menos iam andar com a prostituta. Estamos lidando então com um problema social. A mulher não foi junto com as outras samaritanas para não se encontrar com as outras samaritanas. Ela estava bebendo água morna da pior qualidade por conta do seu pecado da prostituição. É isso que a palavra de Deus nos revela. Entenda então que o seu pecado está fazendo você viver do pior. O seu pecado está acabando com a sua vida. O seu pecado te tira do conforto, não te dá alegria, não te alimenta, não te traz prosperidade.
Mas Jesus te abençoa, te protege, te salva, te batiza, te renova e te leva à vida eterna. Quem acredita que Jesus te salva, levanta sua mão, adora Ele, porque Ele merece. Aleluia! A mulher então foi mendiga porque o pessoal não tinha a moral e não tinha ética. Entendam o quê? Eles recriminavam a prática que ela fazia. Para Jesus chegar perto dessa mulher, quem disse que ia condená-lo? Jesus não quer saber de condenação. Jesus não quer saber se você é prostituta. Jesus não quer saber se você é homossexual. Jesus não quer saber se você está com o nome sujo na praça. Jesus não quer saber se você bateu na sua mulher. Jesus não quer saber se você está com o nome no SPC, no Serasa, se ninguém te dá moral, se ninguém anda com você, se você é sozinho na vida. Jesus não quer saber se pessoas não olham para você. Jesus não quer saber se você foi assassino, ladrão, se você foi prostituta, se você já roubou, se você já estrupou. Jesus tem obra na sua vida, Ele quer te salvar, quer te dar a água que te limpa, que te purifica, quer te dar a vida eterna. Deixa Jesus te tocar essa noite, porque Ele vai salvar você, vai salvar sua família, sua casa, seu vizinho. Deixa Jesus entrar em contato com você, aceite Ele nessa noite. Aleluia. Meu Deus, é forte, Então, aleluia. entendemos o quê? Ninguém dava